Pensem nisto. E se um diagnóstico de cancro não fosse apenas um momento, mas sim uma investigação? Uma autêntica história de detetives, onde cada pista é meticulosamente seguida para transformar uma suspeita na certeza que os médicos precisam para agir. Vamos lá seguir essas pistas. Ora bem, essa é a grande questão, não é? Como é que os profissionais de saúde conseguem juntar todas as peças deste puzzle biológico para, no fim, terem uma imagem completamente clara? É isso que vamos descobrir, passo a passo, desde o primeiro indício até ao plano de ataque final. Qualquer bom detetive sabe que não há casos sem provas concretas, e na medicina oncológica, a primeira prova, a mais fundamental de todas, vem de um procedimento que toda a gente já ouviu falar, mas que talvez não se compreenda totalmente: a biópsia. Basicamente, uma biópsia é isso mesmo, a recolha da prova principal. É uma pequeníssima amostra de tecido que, na verdade, contém todos os segredos do caso. Sem ela, a investigação nem sequer pode começar. É literalmente a pedra angular de todo o diagnóstico. E claro, não há só uma maneira de recolher esta prova. O método escolhido depende muito do local do crime, por assim dizer, ou seja, da localização do tumor. Pode ser com uma agulha, com um endoscópio que navega pelo corpo ou até mesmo durante uma pequena cirurgia. O objetivo é sempre o mesmo: obter uma amostra limpa e clara para a análise. Muito bem. Com a amostra recolhida, a prova é cuidadosamente embalada e enviada para o laboratório. E é aqui que entra em cena o nosso investigador principal, o patologista. É a partir deste momento que a verdadeira análise forense começa. Agora estamos no laboratório. O patologista pega na amostra para uma primeira inspeção. Esta fase é crucial. Trata-se de olhar para as células muito de perto, ao microscópio, para obter as primeiras impressões sobre o nosso suspeito. A parte interessante é como é que se consegue ver aquilo que é, por natureza, invisível. As células são transparentes. Por isso, os patologistas usam uma técnica de coloração com 2 tons. A hematoxilina pinta o núcleo de azul, que é como o cérebro da célula, e a eosina pinta o resto, o citoplasma, de rosa. Esta combinação de cores é a primeira grande pista visual. E só com base nesta análise visual, o patologista já consegue responder a perguntas absolutamente fundamentais. Primeiro, há células anormais aqui? Sim ou não? Sim, que aspecto têm? Isto já permite identificar o tipo geral de cancro e até o seu grau de agressividade. É como o primeiro relatório preliminar do laboratório. Mas hoje em dia, a investigação vai muito, mas muito mais fundo do que a simples aparência. Agora, vamos para o nível seguinte. Vamos ver como os detetives médicos procuram uma espécie de impressão digital única, um perfil molecular que lhes diz exatamente com o que estão a lidar. Esta técnica tem um nome algo complicado: imunohistoquímica, ou IHQ. Mas a ideia por trás é bastante simples. Pensem num sistema de chave e fechadura. Os cientistas usam umas chaves moleculares que são anticorpos específicos que só se encaixam em fechaduras muito concretas, que são proteínas na superfície do tumor. Quando a chave encontra a fechadura certa, a célula muda de cor. É o sinal de que encontraram o que procuravam. E por que é que isto é tão revolucionário? Porque identificar estas fechaduras moleculares não serve apenas para confirmar o diagnóstico, é o que abre a porta à medicina personalizada. Cada fechadura é uma vulnerabilidade potencial, um alvo por um tratamento que ataca especificamente o cancro, poupando as células saudáveis. Vejamos um exemplo prático com o cancro da mama. Se o teste encontra receptores hormonais, isso significa que o cancro é alimentado por hormonas. A chave para o tratar é uma terapia de bloqueio hormonal. Se encontra a fechadura ER2, que é um acelerador de crescimento, a chave é uma terapia-alvo. E se não encontra nenhuma destas fechaduras, é o chamado triplo negativo. E aí o tratamento de eleição passa a ser a quimioterapia. Ok, já identificámos o suspeito e até já conhecemos as suas fraquezas. Mas agora a investigação tem de alargar o perímetro. É preciso mapear todo o local do crime, ou seja, o corpo, para perceber até onde é que o problema se espalhou. Uma das ferramentas mais poderosas para fazer este mapa é o PET scan. É injetado um traçador radioativo no corpo. E como as células cancerígenas são muito gulosas e consomem imensa energia, elas absorvem este traçador. O resultado é um mapa do corpo que, literalmente, acende nos sítios onde há atividade suspeita, revelando a verdadeira extensão da doença. A principal função deste mapa é responder àquela pergunta crítica: existem metástases? Ou seja, o cancro alastrou para outras partes do corpo? A resposta a esta pergunta vai determinar o estádio da doença e é absolutamente vital para definir o plano do tratamento correto. Para além disto, existem outras pistas que se podem encontrar no sangue, os chamados marcadores tumorais. Embora eles possam sugerir a presença de um cancro, a sua principal utilidade hoje em dia é na monitorização. Se os níveis de um marcador descem depois do tratamento, é um ótimo sinal. Se voltam a subir,
talvez seja a altura de reajustar a estratégia. E assim, depois de reunir todas as provas, desde a amostra de tecido, passando pelas impressões digitais moleculares e pelos mapas do corpo, o caso está finalmente pronto para ser resolvido. Todas as peças do puzzle estão em cima da mesa. Portanto, vamos recapitular o percurso completo. Tudo começa com a biópsia, a recolha da prova, segue-se a análise visual ao microscópio. Depois, a identificação de impressão digital molecular. De seguida, mapeia-se a extensão do problema. E tudo isto culmina no relatório final, o diagnóstico completo e detalhado. Mas no final, e isto é mesmo crucial recordar, o diagnóstico não é apenas o que o laboratório encontra. É a síntese de todas estas pistas científicas com a história clínica da pessoa. É a colaboração entre o patologista e o médico que verdadeiramente resolve o caso, criando um plano de tratamento único para cada doente. E isto deixa-nos a pensar no futuro. Pois não. Hoje já conseguimos identificar estas impressões digitais moleculares de um cancro. Mas e amanhã? Que nível de detalhe vamos conseguir alcançar? À medida que estas técnicas se tornam cada vez mais precisas, caminhamos para um futuro onde cada tratamento será perfeitamente adaptado, não só ao tipo de cancro, mas à sua versão única em cada indivíduo.